Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um tema do nosso estudo. Por que devo ser batizado? É o tema 23. Certo dia, Jesus deixou a oficina da carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim, segundo ele, convinha cumprir toda a justiça. Mateus 3, versos 13 ao 15. Vamos ler esse verso daqui a pouco. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, ou seja, toda a vontade de Deus, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino das Escrituras realçam a importância do batismo. Hoje existem 3 tipos de batismo. O batismo por efusão, onde se joga água, na cabeça da pessoa, mas na região posterior, na nuca. É onde a água é derramada sobre a cabeça do recém-converso. E é parecido também com a aspersão, porém demanda maior quantidade de água. O batismo por aspersão é a água borrifada ou chuviscada sobre a cabeça do batizando. A gente vê isso muito, esse batismo de bebês, por meio da Igreja Católica. E tem o batismo por imersão. Qual desses 3 seria o batismo correto? Nós vamos ver aqui na Bíblia. De antemão, é importante dizer que a palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir, afundar. Então, biblicamente falando, a forma correta é exatamente esta, de mergulhar a pessoa nas águas. Mas, biblicamente, também temos um significado ainda maior, porque esta é a forma correta e também porque não devemos batizar bebês, crianças que não têm noção do que é o pecado. Nós vamos ver aqui no estudo. Efésios 4, verso 5 é dito que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, ou seja, uma qualidade só de batismo. E não como a gente vê no mundo, 3 formas de batismo, apenas uma forma está correta, que é a forma por imersão. Primeiramente, pela palavra batismo, como vimos, que significa mergulhar, afundar, imergir. E segundo, pelo que a Bíblia vai falar do significado do batismo. Pois bem, o significado do batismo. Romanos 6, eu vou ler aqui alguns versos. Verso 13 e 4 está escrito: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o batismo, ele significa uma nova vida em Jesus Cristo. Assim como Cristo morreu na cruz e ressuscitou para a glória do Pai, assim devemos morrer para a nossa vida de pecado, simbolizado pelo batismo nas águas, e ressurgir. Quando nos levantamos dali das águas, nos ressurgimos dali, estamos ressurgindo como uma nova criatura, como disse Jesus a Nicodemos, que também vamos ler. Nascemos ali da água e do Espírito. Colossenses 2, verso 12, talvez seja o verso também que se completa aqui com Romanos, que a gente acabou de ler. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Então veja, este é o simbolismo da ressurreição de Cristo.
O batismo ele simboliza a ressurreição para a nova vida em Cristo Jesus. Por isso que aquele batismo, jogando um pouco de água na cabeça, nada tem a ver com o batismo bíblico. Tanto pela palavra batismo, né? Significa mergulhar, como pelo seu significado na Bíblia. E é onde aqui também cai por terra mais uma heresia das igrejas de hoje, que dizem que o domingo é o símbolo da ressurreição de Cristo. Mas o símbolo da ressurreição de Cristo é realmente o batismo nas águas. Jesus, né, ele foi batizado exatamente por imersão. Lá em Marcos, no primeiro capítulo do livro de Marcos, nós temos esse relato. Marcos 1. Marcos 1, verso 9 e verso 10. Está escrito o seguinte: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João Batista foi batizado no Rio Jordão, ou seja, foi mergulhado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ou seja, ele foi mergulhado no Rio Jordão, e a Bíblia fala logo ao sair da água, né? Se fosse apenas um pouco de água na cabeça, não havia necessidade de ele ir até o Rio Jordão, né? E de João batizar ali no Rio Jordão. E a palavra de Deus é clara, né? Foi batizado, né? Foi mergulhado nas águas. E aqui também é interessante que ele ali recebeu a unção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ali você também recebe o Espírito Santo quando você é batizado nas águas, né? Mas esse batismo ele tem que ser renovado a cada dia. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me dia a dia. Em Mateus capítulo 3, vemos o porquê de Jesus ter sido batizado. Vemos o que é o batismo, vemos o seu significado, vimos que Jesus foi batizado e agora veremos o porquê que Jesus foi batizado. Mateus 3, verso 13 ao 15. É dito: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João, se opunha a ele, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João o admitiu. Então veja, João disse: eu é que preciso ser batizado. Por quê? Porque João era pecador e Cristo não. Mas Cristo veio para cumprir toda a vontade de Deus, toda a justiça. E aí João Batista, ele aceitou, né? Batizar Jesus mesmo sem Jesus ser pecador. Em Atos capítulo 2, temos também um princípio importante de por que devemos ser batizados. Atos 2, a partir do verso 37, está escrito o seguinte, né? Pedro, né, os apóstolos, juntamente com João, fez aquele discurso, onde 3.000 pessoas foram ali batizadas. E quando Pedro concluiu o discurso, ou durante o discurso, né, algumas pessoas perguntaram a ele, verso 37. Ouvindo ele estas coisas, temeu, entristeceu-lhe o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, eles temeram. Eles perceberam que eram pecadores, que tinham rejeitado a Cristo e temeram. E aí respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, vemos que na Bíblia existe uma ordenança do batismo. Vemos que o batismo ele é mergulhado nas águas, simbolizando a ressurreição de Cristo para uma nova vida, para a glória de Cristo. Vimos que o próprio Jesus foi batizado e vimos aqui que o
pecador arrependido, ele necessita passar por este ritual, digamos assim, de purificação, né? O ritual simbólico de purificação, né? E Pedro repete aqui, não repete, mas ele segue o princípio, né, de Jesus, né, a promessa: e recebereis o dom do Espírito Santo. Como Jesus disse a Nicodemos, né, que é necessário nascermos da água e do Espírito. Lá em Mateus capítulo 28, temos a seguinte ordenança de Jesus. Esse é o primeiro mandamento quando a gente se converte e aceita Cristo. Antes nós andávamos desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Cada um seguia seu próprio caminho, cada um que fazia a sua lei, né, seu próprio princípio, mas agora não. Agora que somos convertidos a Cristo, temos uma lei para seguir, uma norma de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. E um dos mandamentos é exatamente, o primeiro mandamento, quando a gente se converte, se arrepende, é se batizar nas águas. Jesus disse, Mateus 28, verso 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Lá em João, como a gente vinha dizendo, João 3, no verso 5, Jesus disse a Nicodemos: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, tem que passar pelo batismo nas águas para receber a natureza espiritual, a natureza divina, e vai habitar dentro de você, que vai lhe dar poder para vencer as tentações, recebendo também o Espírito Santo. O verso 6 ele diz: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, passa agora a fazer a vontade de Deus, não mais a sua própria vontade. Em Marcos também há um princípio também para se batizar. Porque como é que você vai se arrepender daquilo que você não tem noção, não sabe que está errado? Marcos 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, veja, primeiramente, a pessoa tem que crer em Jesus. Segundo, ser ensinado. Como a gente vê em Mateus 28, ide por todas as nações, para pregar o evangelho, ensinando-os e batizando. E tem que se arrepender. Como é que um bebê, uma criança de 2, 3 anos de idade, vai crer em Jesus? Como é que ela vai ser ensinada? Como é que ela vai se arrepender de algo que ela não tem noção? Não faz sentido o batismo de qualquer criança que não tenha maturidade espiritual para discernir entre o bem e o mal, para discernir realmente que ela é filho de Deus. Não tem lógica nenhuma, né? E outra coisa que a gente vê no verso 16, né? Quem crê e for batizado será salvo. Se eu creio, obviamente eu me batizo. Porém, se eu não creio, obviamente eu não me batizo. Por isso que aqui diz, quem porém não crê será condenado. Então veja, é igual a união entre um homem e uma mulher. Se os dois se amam, o que os impede de os casar? Né? Não vai ficar morando juntos sem assumir um compromisso no papel. Muitos dizem que não, isso aí não importa. Se não importasse, se fosse a mesma coisa, por que não assinam? Então é a mesma coisa com Jesus. Se você diz que crê em Jesus, o que é que o impede de se batizar? Se você não quer se batizar é porque você não quer compromisso. Você quer apenas receber as bênçãos dele, mas não quer compromisso de fato com Jesus. Quando o apóstolo Paulo foi confrontado e descobriu a verdade, o que foi que Paulo fez? Né? Paulo achava que estava
fazendo um serviço a Deus, e quando descobriu que estava no mau caminho, o que foi que ele teve que fazer? Atos 22, verso 16, o próprio Paulo falando, né, da sua conversão, ele disse: "E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele", ou seja, o nome de Jesus. Quem disse isso a Paulo foi o servo de Deus. Deixa eu ver o nome dele aqui para eu não falar errado. Ananias. Deus deu uma visão a Ananias e mandou ele ir batizar a Paulo. Ananias disse a Paulo, né? "Por que te detens? Né? Levanta-te, que seja batizado em nome de Jesus." Atos 9, verso 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: "Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo." Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aleluia. Então veja, por que eu devo ser batizado? Primeiro, porque Jesus nos deu exemplo. Segundo, para cumprir toda a justiça, a vontade de Deus, para que nossos pecados sejam perdoados, para confessar a Cristo publicamente, demonstrando agora que vamos viver para a glória dele, para ser nova criatura e para ser salvo. Ninguém será salvo na desobediência. Hebreus capítulo 3, verso 15. Tem um verso muito interessante para todos aqueles que ouviram a voz de Deus e não sabem ou estão relutantes em não se entregar a Ele. Hebreus 3, verso 15. Enquanto se diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração." Portanto, se ouvires a voz de Deus, se perceberes que és pecador, entrega-te a tua vida a Ele. Como fez Paulo. 2 Coríntios 6, verso 2 diz também o seguinte: "Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação." Zaqueu, quando recebeu o convite de Cristo, ele não recusou. E Jesus disse: "Hoje nesta casa teve salvação." Porque a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo e passa pelo batismo das águas, você passou da morte para a vida. Aleluia. Mateus 28, verso 20, nos ensina que antes do batismo a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas, aceitá-las e já começar a praticá-las, prosseguindo em sua caminhada cristã. Mateus 28. Né? A gente leu o verso 19, vamos ler o verso 20. "Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Aleluia. E lá em Atos, capítulo 17, diz o seguinte, verso 30. "Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam." Não levou Deus o tempo da ignorância. Ou seja, não importa o pecado que você tenha cometido, hoje é o dia de salvação.
A partir do momento que você se arrepende, entrega a vida ao Senhor Jesus, você passa da condição de perdido para salvo. E aí você passa pelo batismo nas águas para receber essa nova natureza. É preciso lembrar também que somos responsáveis pelo privilégio de conhecer as verdades libertadoras da Palavra de Deus e que por elas daremos contas a Deus. Seja quando a gente não se batiza e conhece, ou quando se batiza. Nós temos essa responsabilidade de descobrir a verdade, agora tem que andar na luz que recebeu. E aqueles que aceitarem servir a Cristo, tem uma promessa. Tem várias promessas, né? Mas vamos ler uma que está lá em Apocalipse, capítulo 22. Verso 14, está escrito: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia! Após um milênio, muitos vão tentar entrar pelas portas por seus muros, derrubar os muros, mas aquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele vai ter direito de entrar pela cidade, pelas portas. Ouvirá de Deus: Vinde benditos de meu Pai, para herdares o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Aleluia. Teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. É possível que você esteja avaliando quando começará a sua caminhada com Deus. Dê o primeiro passo agora com o poder de Deus. Recapitulando, as Escrituras ensinam que só há um batismo. Ele deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser por imersão, simbolizando um novo nascimento, a ressurreição para uma nova vida. João 1, verso 12 está escrito: A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somos filhos de Deus por meio da criação, mas Deus agora quer que sejamos filhos dele como membros de fato da família celestial, nos arrependendo de nossos pecados e nos batizando nas águas. O batismo por imersão é bíblico. Ser uma nova criatura também é bíblico. E por isso devemos entregar nossa vida publicamente a Deus através do batismo. Recomendo a você que procure uma igreja adventista mais próxima e marque a data do seu batismo, assista aos vídeos anteriores e vai lhe mostrar um pouco sobre como é viver com Cristo, que Deus quer para o ser humano, sua santa lei, sua vontade. E os demais temas iremos falar um pouco sobre o princípio da vida cristã, a vida no Espírito e etc. Que Deus seja louvado e até o próximo tema, que será o tema 24, Princípios da Vida Cristã.